Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo vamos estudar aqui a súmula 288 do TST, que fala sobre complementação de aposentadoria. A primeira parte aqui é logo de cara eu deixar claro que essa é uma súmula que está vigente no TST, portanto não foi cancelada, não foi revogada, mas é uma súmula que certamente hoje em dia tem a sua aplicabilidade prática bastante reduzida, eu diria, tá? Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, lá em 2013, o STF disse que a Justiça do Trabalho não tem competência para analisar situações de pedidos e pretensões formulados em face de entidades fechadas de previdência privada, os chamados fundos de pensão, né? Fundo de pensão. Então, na situação em que o pedido é voltado contra o fundo de pensão, contra a entidade fechada de previdência complementar, portanto, a competência vai ser da justiça comum, tá? E a súmula, a gente vai ver aqui, ela menciona a situação tanto do fundo de pensão, quanto a situação em que a complementação de aposentadoria é paga diretamente pelo empregador, tá? Pelo próprio empregador e não pelo fundo de pensão. Essa é uma situação que em tese pode acontecer. E é uma situação que no Brasil, eu sei que já aconteceu, por exemplo, em algumas empresas estatais. Por exemplo, o Banco do Brasil, antigamente, isso já tem bastante, já tem algumas décadas, o Banco do Brasil, para os funcionários mais antigos, ele chegou a pagar diretamente, o próprio banco pagava complementação de aposentadoria para os seus empregados, aposentados, né? E isso muito antigamente, porque depois, há muitos anos, já passou a existir a Previ, né? Que é o fundo de pensão lá do Banco do Brasil, que é bem tradicional, muito bem administrado, há muitos anos, etc. E aí, portanto, é o que a gente tem. Eu não sei se vocês conhecem. Se vocês conhecerem, né, até peço para que mandem nos comentários se você a experiência de vocês. Se vocês já viram algum empregador que pague diretamente, ele empregador paga diretamente a complementação de aposentadoria para os seus empregados, tá? Empregados que se aposentaram, claro. Se vocês conhecerem algum, mandem aí, ou se não conhecerem também, manda aí para eu poder saber a experiência de vocês, porque o Brasil é muito vasto, claro, né? E a gente pode ter situações diferentes aí, realidades diferentes em lugares que talvez eu possa não conhecer. Mas até onde eu sei, não é muito comum, não acontece muito que os empregadores paguem diretamente a seus ex-empregados a complementação de aposentadoria, né? E aí, portanto, eu falei isso por quê? Porque na situação em que o próprio empregador paga a complementação para o seu ex-empregado, nessa situação sim haveria competência da Justiça do Trabalho, tá? Porque aqui é uma relação direta entre o empregado e o empregador, ou entre o ex-empregado e o ex-empregador, tá? A situação do Supremo, o Supremo decidiu em 2013, como eu falei, em repercussão geral, o Supremo excluiu a competência da Justiça do Trabalho para as situações que envolvam os fundos de pensão, beleza? Então vamos lá. Dito isso, vamos partir para a súmula, né? A súmula ela é interessante ainda porque ela mostra uma situação que até a gente já mencionou na súmula 51, né? Quando a gente fala do regulamento de empresa, e aqui essa mesma ideia volta, que é a ideia de renúncia. A gente sabe que a ideia de renúncia no direito do trabalho é uma ideia que em geral não é aceita. Mas aqui eu tenho uma situação bem particular. Vamos ver aqui. Inciso 1º, ele fala o seguinte: a complementação dos proventos de aposentadoria instituída, regulamentada e paga diretamente pelo empregador, né? Portanto, o empregador pagando, regulamentando essa complementação de aposentadoria, sem vínculo com as entidades de previdência privada fechada, os fundos de pensão. Essa complementação é regida pelas normas em vigor na data de admissão do empregado, ressalvadas alterações que forem mais benéficas. Ou seja, se é o próprio empregador que está instituindo, regulamentando e pagando a complementação de aposentadoria, essa situação ela é uma situação que passa a integrar o contrato de trabalho. É uma cláusula contratual. É uma cláusula do próprio contrato de trabalho, percebe aqui? E se é uma cláusula do contrato de trabalho, o princípio que vai reger, né, as cláusulas contratuais no contrato de trabalho é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Ou seja, eu não posso ter modificações do contrato de trabalho que prejudiquem o trabalhador, né? E aqui, apesar de ser uma situação de complementação de aposentadoria, é uma situação prevista numa cláusula do contrato de trabalho, ainda que seja num documento separado, tá? Pode ser, eu posso ter o contrato de trabalho formal, papel lá, um documento, e outro papel, outro documento vai ser, por exemplo,
essas cláusulas ou essa regulamentação com relação à complementação de aposentadoria. Né? Mas a essência vai ser a mesma. A essência é uma cláusula contratual, do contrato entre empregador e empregado, tá certo? E aí, portanto, inalterabilidade contratual lesiva. Né? Então, portanto, essa cláusula não pode ser modificada para prejudicar o trabalhador. A cláusula que existia na admissão ela vai se manter, salvo se vier uma cláusula depois mais benéfica. Né? Se for para beneficiar o trabalhador, é princípio da condição mais benéfica, aí essa cláusula pode se aplicar sim, beleza? Inciso segundo. Na hipótese de coexistência de dois regulamentos de planos de previdência complementar, instituídos pelo empregador ou por entidade de previdência privada, a opção do beneficiário por um deles tem efeito jurídico de renúncia às regras do outro. Essa súmula aqui, então, a gente teria que fazer um recorte, né? Porque na parte em que ela fala que entidade de previdência privada, o fundo de pensão, desde 2013, a Justiça do Trabalho não tem mais competência para julgar esse processo, essas situações, tá? Então, se não tem competência com relação à competência processual em si, é claro que sequer o TST pode emitir opinião aqui com relação a esse tema, com relação ao mérito, né? Então, é uma súmula que acaba se aplicando para processos residuais, processos aí mais antigos, né? Porque houve uma modulação do Supremo com relação a esse tema, né? Se já havia sentença de mérito lá quando o Supremo decidiu em 2013, esses processos se preservaram na Justiça do Trabalho. E aí, para esse caso, que o TST vai aplicar esse entendimento. Mas é uma situação, claro, estamos aqui já terminando o ano de 2023, e é claro, então, que é uma situação que tende a ficar no passado, né? Hoje em dia, praticamente, você não vai ver isso mais na Justiça do Trabalho, tá? Mas, em tese, aqui seria possível também que o próprio empregador estabelecesse essa regulamentação, né? É uma situação rara na prática, mas que poderia acontecer. E aí, no caso aqui, eu teria a figura que também aparece na súmula 51, que a gente viu aqui em outro vídeo já no passado aqui, né? Que é justamente a situação, olha só, se eu tenho dois regulamentos, se eu tenho um regulamento 1 e um regulamento 2, o empregado ele pode aderir inicialmente, digamos, ao regulamento 1 e depois surge um outro regulamento. E aí, digamos que aquela empresa, ela possibilite, ela oportunize aos empregados que queiram trocar de regulamento, que eles podem sair do regulamento 1 para aderir ao regulamento 2. E aí, nessa situação específica, é uma situação excepcional em que se admite a renúncia no direito do trabalho, em que vai ser possível, portanto, aqui, que o empregado renuncie às normas do regulamento 1, porque ele, livre e espontaneamente, ele quer aderir ao regulamento 2. Por que ele faria isso? Porque esses regulamentos, em geral, claro, eles não vêm com um direito só, eles vêm com várias cláusulas. Eles vão trazer direitos, obrigações, vantagens. Então vai ter partes aqui que vão ser mais benéficas, digamos, no regulamento 1, e partes que vão ser mais benéficas no regulamento 2. Né? E pode ser que o empregado, sopesando tudo isso, ele opte, ele fala, não, olha, para mim é melhor eu ficar aqui sob as asas, digamos assim, do regulamento 2. No conjunto ele vai ser melhor. Então ele renuncia ao regulamento 1 como um todo, ele não pode acumular algumas cláusulas, algumas regras do regulamento 1 com algumas do regulamento 2, fazer um mix. Ele não pode misturar, né? Ou ele vai ficar num regulamento ou ele vai ficar no outro regulamento. Ele não pode querer, claro, o melhor dos dois mundos aqui. E aí, se ele optar pelo regulamento 2, ele vai estar renunciando ao regulamento 1. E isso vale para regulamentos empresariais em geral e também para regulamentos empresariais que versem sobre complementação de aposentadoria. Pelo menos nas hipóteses que essa complementação é paga, instituída e regulamentada diretamente pelo empregador e não pelo fundo de pensão. Tá? Se for o fundo de pensão, volto a dizer, a gente não tem competência. A gente, Justiça do Trabalho, não tem competência para apreciar mais essa situação desde 2013, pelo menos. Beleza? Então tá. Seguindo em frente aqui, rapidamente, né, porque essa parte aqui ficou bem para trás mesmo, né, bem histórica, digamos assim, o inciso terceiro menciona, após a entrada em vigor das leis complementares 108 e 109 de 2001, reger-se-á a complementação dos proventos de aposentadoria pelas normas vigentes na data de implementação dos requisitos para a obtenção do benefício, ressalvados o direito adquirido do participante. Peraí que tá falando aqui junto aqui comigo aqui a Siri, né? Mas tudo bem, vamos assim mesmo. Quem sabe faz ao vivo. Então, ressalvados o direito adquirido do participante que anteriormente implementaram os requisitos para o benefício e o direito acumulado do empregado que até então não preenchera tais requisitos. O que significa isso aqui para simplificar aqui para nós?
Significa o seguinte, a ideia aqui é direito adquirido, né? Ou seja, a gente sabe que a relação previdenciária, privada e pública também, né, é uma relação que é uma relação continuada. E muitas vezes as regras para a aquisição do direito, né, do direito à complementação de aposentadoria, aqui nesse caso, muitas vezes essas regras se modificam ao longo do tempo. O empregado entrou, digamos lá, em 1984, né, que foi o ano que eu nasci, e aí digamos que esse empregado, quando chega no ano de 2010, quando ele vai se aposentar, já são outras regras que estão valendo, né? E aí vem a dúvida, qual regra que vai se aplicar? Aqui estava vigendo quando ele entrou ou quando ele vai se aposentar, por exemplo, em 2010, né? O que o TST fala aqui é o seguinte, vai se aplicar a regra que esteja vigente quando o empregado adquirir o direito. Então, digamos que aqui, né, quando ele entrou em 84, se previu o seguinte, olha, depois de 20 anos, um exemplo aqui, tá? Depois de 20 anos, o empregado vai adquirir o direito à complementação de aposentadoria. Digamos que seja essa a regra. Só que quando chega no ano 2000, ou melhor, quando chega, então 20 anos. 20 anos seria aqui em 2004, certo? Em 2004, portanto, ele adquiriu o direito. Ele tem direito adquirido, portanto, de ter a sua complementação de aposentadoria. Aí quando chega em 2005, por exemplo, mudou a regra. E onde se previa 20 anos, passou a se prever 30 anos, por exemplo. Né? Será que essa mudança vai alcançar esse empregado? Não. Né? Por quê? Porque ele já tinha direito adquirido àquela situação. Percebe? É isso aqui. É o mesmo raciocínio que se aplica, portanto, a aposentadoria pelo INSS, né, pública, vai se aplicar aqui também na previdência privada, de acordo com o entendimento do TST, né? E volto a dizer, isso aqui vale, né, esse entendimento vale quanto ao direito material, ele vai ser aplicável, claro, para as situações em que a Justiça do Trabalho tem competência ainda, que são as situações residuais lá anteriores a 2013, em que você tinha a sentença de mérito antes dessa data, tá certo? Porque a Justiça Comum, claro, ela pode aplicar outros critérios, né? Eu até imagino que eles apliquem um critério semelhante, né? Por quê? Porque se a pessoa já adquiriu o direito a receber a complementação de aposentadoria, não faria sentido que uma norma posterior pudesse modificar um direito já adquirido, um direito que já pode ser exercitado pelo titular, né? É a dicção que vem na LINDIB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? Um direito que já pode ser exercido pelo seu titular, tá? Então esse raciocínio que o TST fez aqui, e no inciso 4 foi feita uma modulação, né? Aqui de acordo com a data que o TST julgou e tal, né? Eu não vou nem entrar aqui nesse critério aqui, porque é uma situação muito residual, muito específica, que a gente não vai ver nos processos trabalhistas em geral. Maravilha, minha gente? Então com isso fico por aqui, encerro mais esse vídeo e a gente se encontra no próximo. Grande abraço!